Então, aqui nós temos, eu vou ler o que está escrito em Atos 13, de 6, começando no versículo... Eu vou começar no versículo 4, nós vamos ver o que está escrito. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João Marcos como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Paulo, também chamado, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Bem, aqui nós vemos que andamos, saímos, descemos para Seleucia, já atravessamos o mar, chegamos em Chipre, como os dois. Primeiro lugar que eles pararam foi Salamina. Estivemos ontem em Salamina. Eles atravessaram toda a ilha até Pafos. Nós já atravessamos até Pafos. Quando eles chegam aqui, eles vão encontrar a primeira grande oposição à pregação da palavra, a primeira oposição ao trabalho do Espírito Santo, porque eles estão sendo enviados pelo Espírito Santo. Eles são a parte visível do Deus que é Espírito, como nós também. Nós somos a parte visível do Deus que é Espírito e que nos dirige. Eles vão encontrar. Elimas era possivelmente um astrólogo. Ele previa o futuro, interpretava sonhos, fazia alguns sinais. A astrologia exercia uma influência primordial na época antiga. Vocês lembram de Nabucodonosor, que teve o sonho e chamou os seus caldeus, os seus adivinhos para interpretarem o sonho, mas não apenas para interpretarem o sonho, mas para adivinharem o sonho para poder interpretar. Então você vê como este homem tão inteligente, tão poderoso, o maior império que existiu na Terra, o Império Babilônico, foi fundado por Nabucodonosor, como ele era dirigido
por pessoas que usavam ocultismo. Agora, muitos acreditavam que o seu destino estava escrito nos astros, estava escrito nas estrelas, e que uma pessoa inteligente ou especial para decifrar era uma pessoa notável, uma pessoa que sabia ver o seu destino no movimento dos astros. E o procônsul Sérgio Paulo, que era o oficial do Império Romano, também era guiado por esse tipo de conselheiros. Nós lembramos, mais uma vez, do que disse o nosso guia, o René, que esta era a capital de Chipre, Pafos. E como capital de Chipre, no Império Romano, aqui tinha a autoridade do Império, que era o Sérgio Paulo, o procônsul. Os magos, adivinhas, astrólogos que vinham os mais talentosos nesse tipo de adivinhação que se chama astrologia. Não sei se vocês observaram que a cegueira dele foi orientada para o sol. Paulo diz: de agora em diante não verás mais. Olha aqui. Não vendo o sol. Foi direcionada para o sol. É uma cegueira determinada para o sol. Porque seguramente ele mais adivinhava pelo movimento do sol. Então ele vai ficar impedido do seu ganha-pão. Vai ficar impedido do seu ganha-pão. Nós vemos que a sentença vem sobre a visão. Ele ficará impedido de ver. Agora, eis aí, a mão do Senhor ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Olhe bem, no mesmo instante, caiu sobre ele névoa de escuridade, e andando em roda procurava quem o guiasse pela mão. A sentença o impede de ver a luz do sol, porque a posição do sol era fundamental nesse tipo astrológico. Se nós lembrarmos bem essa questão de que aqui eles vão enfrentar a primeira grande oposição, nós vemos o Satanás em oposição ao trabalho de Deus. Esse espírito de oposição, do qual muita gente se gaba, é o espírito que se opõe, antes de tudo, a Deus, antes de tudo, ao bem. Lá no capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, Zacarias está escrito: Deus me mostrou o anjo do Senhor, o sumo sacerdote Josué, em frente ao anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para se lhe opor. Oposição não precisa ter explicação, não precisa ter motivo. Eu sou contra e acabou. Por quê? Não precisa saber. Esse povo todo que faz oposição no Brasil, eles não sabem a que eles estão se opondo. Não sabem. Porque, na realidade, parece que a sociedade toda é oposta a Deus. Não é? Mas é oposição. Nós vemos a primeira oposição lá no Éden. Ali foi a primeira ação, no início, no primeiro casal. Nós vemos isso acontecer, Atos, no capítulo 8, quando o evangelho está saindo, ele chega em Samaria, Filipe está com um ministério maravilhoso, e vem aquele mágico, aquele mago, Simão, que queria comprar o dom por dinheiro. Ele vem, se
expondo, quer dizer, ele banaliza o dom de Deus, o poder que estava em Pedro, João e Filipe, e ele simplesmente banaliza, trocando por dinheiro. Quantas pessoas hoje têm comerciado, negociado o seu dom por dinheiro na igreja? Porque eu falo bem, porque eu tenho facilidade de expressar através de palavras, então eu vou vender isso. Se é um dom que Deus me deu, logicamente eu estudei, eu aprendi, mas também a inteligência, a possibilidade, o caminho de aprender, foi Deus que me facilitou. Isso continua sendo vendido. Êxodo. Vocês lembram Moisés e Arão? Como eles tiveram que confrontar os feiticeiros de Faraó? Como eles vieram, você pode imaginar, quando Deus disse para eles, vão a Faraó. Arão vai tocar a água do rio, ela se transforma em sangue. O primeiro Deus afetado é o Deus Nilo. Eles tocam, os magos fazem a mesma coisa que suas ciências ocultas. Faraó dá uma gargalhada na cara deles e os magos também. Eles vão para Deus, Deus volta lá. E a segunda parte, vai, cobra. Voltam para Deus, Deus não deu certo, os magos fizeram, volta lá. Terceira. Até terceira, Satanás imita, depois ele não pode mais. Por isso a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele se afastará. Porque depois disso, até ali foi 3-3, depois vai 4-3, 5-3, eles não podem mais, ficaram cobertos de ranço. E não deu mais certo. Você vê na tentação de Jesus, Satanás vai até a terceira e depois ele se manda, porque ele tem o poder para nos resistir. Até determinado ponto ele tem que sair. Se nós resistirmos na fé, ele vai ter que se afastar. E por isso que nós precisamos dessa fé inabalável. Os magos de Faraó chegaram a dizer para Faraó, isso daí é dedo de Deus. Com o dedo de Deus ninguém pode, nem com o dedo. Imagina com Deus todo. Não é? Então nós vemos que lá em 1 dos Reis também Elias teve que confrontar os sacerdotes de Baal e do poste ídolo. Então esta oposição satânica, ela vem de início. Você vê que agora Paulo e Barnabé já atravessaram toda a ilha. Quando chega na capital, o procônsul, a maior autoridade, quer dizer, veio a cabeça. O diabo vai usar quem? O mago, o mágico, do procônsul para se opor. Se você vê, ele mais sabe que se o procônsul se converter, ele perde o emprego. E aí ele se opõe ao Espírito Santo. Nós vemos a palavra que sai da boca de Paulo. Primeiro, Paulo, aqui está escrito que ele cheio do poder do Espírito Santo. Primeiro, note, ele estava cheio do poder. Ele diz para o mágico, ó seu filho do diabo, cheio de todo engano e de toda mentira e inimigo de toda a justiça. Isso é terrível, porque ele é três vezes cheio de todo o engano, a mentira e inimigo de toda a justiça. Você vê que é intensa, essas palavras aqui são muito intensas. Paulo cheio do Espírito, ele cheio de engano, mentira e inimigo da justiça. Então nós vemos aqui um confronto com as trevas. Satanás não precisa, a partir do Éden, no momento que o homem cai no pecado, Satanás não precisa mais usar uma serpente. Aquela hora ele achou um filho dele. Por que filho dele? Tá bom, vamos lá. Lá no início, você vê dois rapazes, nascidos do mesmo ventre,
mesmo pai, mesma mãe, criados no mesmo ambiente.